Muito bem, esse é o Oriente-se hoje falando sobre a parceria, a complementariedade entre a escola e a família, a casa, né? O lar, o lugar da nossa existência. Sabe, padre, eu ainda sou a moda antiga, né? Aliás, eu já estou ficando antigo. O padre já é. Mas eu penso que certas coisas são insubstituíveis e não há como tirar o valor delas, não é? Então, os pais estão muito ocupados. Os pais estão com muitas atribuições. E a gente viu ali a mentalidade das pessoas ficou claro, dizendo, porque a escola tem que fazer, porque a escola tá fraca, e a escola, mas meu pai me beijava, às vezes raspava a barba no meu rosto, falava, nossa, 2 homens se beijando, já pensou, meu filho, que coisa, brincava, mas não deixava de me beijar, aonde quer que estivesse, vem cá, e me pegava adulto e trazia para um abraço, não é? Essa coisa tenra que nada substitui. O filho tem que se sentir amado, amparado. E às vezes não tem palavras, não tem orientação, não tem nada, mas o abraço disse tudo. Um pai pode ser analfabeto, mas ele abraça, ele olha para o filho, o respeito que o filho vê nele, né? A pessoa dele. O filho começa a perceber o esforço do pai. O filho também. As crianças são... né? Foram e voltaram. Ele vê que o pai é limitado. E muitas vezes ele vai olhar o pai com compaixão e isso vai despertar nele o quê? Não, mas meu pai está agindo com amor. Ele vai reconhecer. Então eu penso que a gente precisa enaltecer. Se os pais se sentem fracos, né, e eu reconheço, né, impotentes, como o padre falou tão bem do computador, eu que sou dessa geração que viu os celulares nascerem, chega um celular novo, a gente fica todo atrapalhado, o filho sabe mexer, nem sei como, não é? Tudo bem, mas vem cá me dar um abraço, vem cá. Vem. Ontem minha filha saiu de casa e falou, vem cá me dar um beijo. Mateus, vem cá me dar um beijo. Né? O neto está na barriga, sabe, padre? Eu falei, vem cá, Mateus, me dá um beijo no vô. Né? Então, nada substitui isso. Nada. E essa presença fala, não é, Débora? Eu sempre comento isso, é importantíssimo. Eu vejo que hoje as famílias, elas se perdem até por falta dessa conversa, do diálogo em família, de se contar as histórias da família, né? Eu vejo jovens, principalmente às vezes lá no consultório, eu conversando com jovens de 16, 14 anos, eles não sabem quem foram os avós. Quem era o seu avô? O que seu avô fazia? Né? Então, até para a gente conseguir pôr valor, enraizar esses valores, esses jovens, ou melhor, esses pais, eles devem contar. Porque antigamente, como não tinha televisão, não tinha nada, o povo ficava na porta, na cadeirinha, sentado, conversando. E o que se conversava? Contavam-se as histórias. Seu avô era assim, seu pai era isso, na nossa família acontecia isso. Hoje está cada um num canto, cada um com seu computador, na sua televisão, no seu quarto fechado. As histórias da família se perdem e com isso os valores. Porque os valores acabam acontecendo vindo de outras fontes, da própria televisão, da internet, do vizinho, com quem aquela criança está convivendo. Então, é bem isso que você falou, não precisa ter um nível cultural elevadíssimo para passar os valores. Basta eu conversar, eu olhar para o meu filho, eu ter contato, eu chamar para o abraço, eu dar o beijo. Então, porque aí quando ele for para o mundo, essa mochilinha dele de amor, de energia, de valores vai estar carregadinha. Ele vai estar com a bateria, vamos dizer assim, carregada desses aspectos, né? Por causa da minha característica artística, né? Eu sou muito forte, sou uma manteiga derretida, né? E eu aprendi a passar vergonha também. Então, Maria Tereza, às vezes eu brigava demais, depois filho, vem cá, o pai ficou bravo, desculpa, o pai errou. Né? As primeiras vezes eu fiz isso com insegurança, será que eu vou perder a moral? Ao contrário, ganhei mais respeito. Não é? Então,
Sabe, um pai que se sente fraco, ô filho, o pai está tentando, vem cá, puxa, e aí, como é que tá? Só isso já disse tudo para o filho, não é? É. Hoje devemos analisar a situação crítica da família. Hoje, com tantas leis que existem em tantos países, também no Brasil, também na Itália, do divórcio, determinados valores da família não são, digamos assim, averiguados pela criança como verdadeiros, mas como passageiros. Eu lembro um exemplo. Logo após que terminou a Segunda Guerra Mundial, no meu país, o governo apelou para padres e freiras e financiou, inclusive, a construção de centenas e centenas de orfanatos para acolher meninos e meninas que perderam o papai ou a mamãe na Segunda Guerra Mundial. Hoje, estas obras, até faraônicas, mais uma vez estão lotadas de crianças que têm os pais, mas estão separados. E não será nunca um padre ou uma freira a substituir aquele calor humano que o senhor acaba de acenar. Poderemos fazer de tudo para que não falte a alimentação, a higiene, a formação cultural, mas pela parte afetiva é indispensável o exemplo que somente a família pode dar. Por isso, esta nossa conversa de hoje deve alcançar um grande objetivo, mais do que falar de parceria como de divisão ou colaboração de responsabilidade, vamos assumir, sobretudo dentro da família, aqueles valores, vamos resgatar o valor da família que recebe, inclusive, a bênção de Deus, do ponto de vista até sacramental. Os dois sacramentos que se pode receber só como pessoas adultas são exatamente o matrimônio e o sacerdócio, porque determinam o status de vida. Diante de Deus, uma vez que uma pessoa aos pés do altar jura amor e fidelidade, não deve olhar para trás. Porque Deus dá também a força de enfrentar os ventos contrários, das incompreensões, tantas vezes até da incompatibilidade, sobretudo quando um novo ser vem ao mundo, fruto de um amor e de um relacionamento íntimo. Ô padre, a minha sogra está com 84 anos, mora lá em casa, e até hoje ela conta as coisas que a mãe dela fazia. A mãe dela, a dona Ercília, que eu não conheci, nunca vi foto, a dona Ercília. Eles moravam numa fazenda no interior da Bahia. O pai dela cozinhava as telhas naqueles fornos, né? E um dia, um dia de muito calor, ele saiu do forno e deu um mergulho no rio, teve um choque térmico e morreu. Nossa. A minha sogra tinha ou 6 ou 8 anos, acho que é 8 anos. Ou 6 anos, ela cresceu sem o pai. E são, acho que 6 filhos. E aquela senhora, dona Ercília, que eu não conheço os detalhes da história, mas pelo que minha sogra comenta, que minha mãe falava comigo isso. É porque minha mãe, às vezes, eu chegava da escola, sabe que minha mãe me botava no colo e não sei o quê, não sei o quê. E eu sem conhecer, sem saber os detalhes, a gente percebe a presença da dona Ercília que influencia a mim, que nunca nem vejo. Né? A mãe de hoje tem o mesmo problema, só que com uma circunstância diferente. Mas é a mesma situação. A pessoa, o marido a deixou, ela está sozinha, mas isso não impede ela dela ser uma presença na vida desse filho. Ainda que ela tenha que trabalhar, que ela tenha isso aqui. Eu penso que há uma crise de identidade, né? Ela, como você disse, ela não se vê mãe, ela se vê uma administradora dos bens do lar. Mas e essa mulher, sabe, guerreira que está ali e que vai cuidar do filho com um amor e uma dedicação que a gente fica espantado de ver assim, nossa, de onde que vem tanta maternidade, né?
Não é, Maria Tereza? Não, e veja, acho que você falou de você, daquele tempo, como, né, tradicional, mas veja, uma coisa básica. O que a criança quando a criança chega na escola, ela já se formou. Exato. Por mais que a gente diga que a escola vai complementar, mas a criança já se formou. Porque a criança se forma, se faz, ela adquire valores, não porque as pessoas estão falando, como você disse no começo, mas porque as pessoas estão agindo umas com as outras. Quer dizer, é o olhar que o pai deu para a mãe quando chegou, é o olhar que a mãe deu. Quer dizer, isso está acontecendo muito antes até da criança começar a falar. Até então, antes os de valores, nascer, né? Ela já está assimilando. Isso. Então, valores não são coisas que você fica ensinando. Você está vivendo, quer dizer, a maneira como eu reagi a uma pessoa que me procurou, ou quando eu estava atravessando uma rua, ou até essas questões hoje, né, de trânsito, a maneira como a criança vai observando como é que os pais fazem. Então, estejamos atentos, o filho está percebendo como você está fazendo. Ele vai fazer igual daqui a pouco. Então, não ultrapasse um sinal, né? Porque a criança está percebendo, mas vermelho eu já aprendi. Então, quer dizer, é básico. A criança é formada no seio da família, basicamente pelo amor. Quem está falando é uma psicóloga, viu, gente? É uma psicóloga. Não, é porque às vezes se tem esse preconceito. Está falando isso porque é padre, ou está falando isso porque é freira. Não, é uma psicóloga. É uma psicóloga, não é? E eu também sou apaixonado pela família. A Débora já sabe que a gente já fez alguns programas sobre isso, em temas diferentes. Sabe, tem uma história forte. Meu pai é nordestino, passou fome, passou necessidade, morreu. Meu pai morreu, tinha 22 anos, de um infarto aos 56 anos. Daqui a pouco eu vou passar a idade do meu pai. A minha mãe morreu com 42. Eu já estou com 51, já passei minha mãe. Minha mãe morreu num acidente. Nunca mais se conformou com a partida do meu pai. Então, a gente tem as nossas cicatrizes, mas isso não desfaz o amor que a gente viveu. Não é, padre? O senhor como missionário, né, dos tempos, eu não sei o que seus pais viveram, né? Outro dia eu estava aqui numa casa em Campinas, num retiro, num evento, e na casa do organizador, o avô dele, 90 e não sei quantos anos, 94, eu acho. E ele de bengalinha, e ele sentou, meu filho, eu nunca comprei uma calça. Em 1940. Nossa. Eu e meu pai, falando do pai, isso que é bonito, né? Eu e meu pai trabalhávamos na fazenda, no final do mês, a gente ia no armazém da fazenda pegar a comida. Esse era o salário. Hoje o jovem tem celular, o jovem tem... todos os tênis são de marca, todas as camisas, não adianta, é tudo de marca, ele tem tudo, e aquele senhor falando, hoje é uma riqueza muito grande. E as pessoas julgam que não tem, né? Se vê na obrigação de ter, porque não tem ainda. Não, nós temos. Já está. Já está aí. É. E se perdeu isso, porque... E onde está o comum da vida, o simples? E não é tão difícil a gente voltar a adquirir isso, caso tenhamos perdido, sabe? Porque hoje, por exemplo, até vocês estão falando de dados pessoais, então eu falo também, hoje andando com o netinho, né, em torno ali da casa do meu filho e da minha nora, aí tinha um parafuso na rua, sabe? Ele foi pegar uma plantinha e tinha um parafuso. Ai, um parafuso, então vamos levar o parafuso para o seu pai, porque ele vai colocar na caixa de ferramenta, porque ele já tinha outro dia trocado a lâmpada. Quer dizer, são coisas simples, não que o homem necessariamente precise fazer isso, mas ao estar ali já, então ele levou o parafuso, então tá bom. Então são detalhes que estão presentes no cotidiano, não vai ser tão difícil. Sim, exato. Sabe? Fazendo um passo para trás na história da nossa vida pessoal e chegando a 30, 40 anos, o relacionamento da família com a escola apresentava aspectos, sinceramente, muito sérios. Isto é, eu lembro que se um aluno recebia uma bronca do professor, quando chegava em casa recebia a bronca também dos pais, e vice-versa. Isto é, dava de notar como a escola integrava a formação da família. Entendeu? Todos que trabalhavam no seu campo para ver depois um bom resultado. Hoje pode acontecer exatamente o contrário, que um despreze também o outro. Verdade. Há pais que até chegam a denunciar o professor porque abriu a boca chamando a atenção do filho na frente dos outros.
vi sono situações muito delicadas. É verdade. Né, que merecem ser bem estudadas e com grande equilíbrio para não criar situações muito constrangedoras de pais que se revoltam com a escola e que, inclusive, chegam até a ofender até determinados professores. Há perigos que tantos anos atrás não existiam e que hoje, infelizmente, entram até na escola com tanta facilidade. Por exemplo, o tóxico, a droga, até já o consumo de álcool, etc. Um ciclo de amizade não das melhores, conhecimentos de valores da formação até da pessoa humana desnecessários ou incompletos e em uma situação horrível, quando uma pessoa deveria crescer gradualmente, ouvindo exatamente no diálogo com os seus pais e com os seus professores. Por isso se criam situações de conflito e não de ajuda. A parceria deve sempre existir, mas coloquemos, porém, sempre em primeiro lugar o ambiente onde uma pessoa vive, né, a sua jornada, as suas noites, o seu ciclo de amizade, que não é somente a escola, mas sobretudo dentro da sua família, que é o seu pequeno mundo. É aí que uma pessoa sai formada, porque hoje temos que chamar a atenção, se for o caso, até de tantos pais. Uma pergunta: você gostaria que o seu filho ou a sua filha fizesse o que o senhor e a senhora estão fazendo? Ah, não! Então, por que estão fazendo? Se falava antes, né? Os filhos são os nossos melhores fotógrafos. Tudo que acontece de bom ou também de ruim fica gravado. E não adianta esperar por um milagre amanhã quando não tem uma estrutura dentro da família. Eu estive outro dia numa situação, uma amiga pediu socorro, porque situação de separação, e a gente fica espantado, né? Porque fui para o evento lá da família e todo mundo só bebe. Hoje é uma coisa, uma compulsão, né? E acabava um engradado e buscava outro, e acabava um engradado e buscava outro. Isso assim, mas de acabar engradado. Nossa. E o pai bebe, e os filhos todos bebem, e a mãe sozinha querendo segurar a situação. Tanto que agora já estão até se separando. Mas eu fiquei assim, outro dia eu também, num final de ano, eu fui para um retiro na Bahia, padre, e aí ficamos uma semana na casa de um amigo ali, numa praia pequena no interior da Bahia, no sul da Bahia, e me chamou muita atenção que no final de semana vieram 3 ou 4 rapazes num carro, e pararam na calçada, ligaram o som e começaram a beber. Até aí, é normal, a gente já sabe que vai acontecer. Mas Tereza, eles começaram a beber 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Quando foi 11 horas da noite, eu estava indo deitar e eles estavam lá ainda. Aquela pilha de latinha, e ficaram só os rapazes, dançando com os rapazes, rindo eles lá, já bêbados, falando. Bebendo. E eu falei, ué, não comeram, não namoraram, não fizeram... Ficaram o dia inteiro. Eu falei, gente, as pessoas estão... Girando em torno delas mesmas, né? Girando em torno delas mesmas. Se contentando com muito pouco, né? Então as pessoas estão vazio. perdendo tudo. Já não sabem quem são. E aí vai falar do filho. É o que o senhor está falando, né? Mas o filho vê o que em casa? Qual é o ambiente de casa? Né? Os pais, desculpe, gente, a gente não está aqui acusando os pais, mas os pais, eles querem ter a curtição deles. Né? Então, eu penso assim que o afeto, o que a gente quer, na verdade, existe uma divisão de alma. Né, padre? A gente pode dizer que há uma dicotomia. Eu vou usar uma palavra chique aqui. A pessoa quer uma coisa e faz outra. Eu quero amar, eu quero ser feliz, eu quero ter meu filho, eu quero conviver. Mas na hora da execução,
age conforme o ambiente a leva. Depois ela mesma se sente frustrada, deprimida, né? Olha ao redor e vê a situação e fala, poxa, mas não é isso. Não é isso, mas ela não age em direção ao que ela quer. Né? A gente comecei aqui citando o programa anterior, que a gente falava que nós somos os autores da nossa história. Né? Então é preciso retomar as rédeas. Se eu amo o meu filho, eu amo meu filho, vem cá, meu filho. Né? Simples. É simples assim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero dizer para você que ajuda século XXI, que é por isso que a gente precisa de ajuda, porque são assuntos sérios, são necessidades de todos nós, né? E que muitas vezes a rede, para tocar nesse assunto, ela precisa da união de todos se ajudando para a gente fazer reuniões assim, ao vivo, transmitindo para milhares, milhões de pessoas, né, via satélite, para a gente tocar nesses assuntos tão preciosos, os nossos filhos, a nossa família, a nossa geração que está surgindo no meio de nós, dentro de casa, e que a gente quer que seja feliz, viu? Então, obrigado você que já é sócio, você que quiser colaborar, ajude mesmo, não tenha escrúpulo, liga para cá, seja sócio, dê o que você pode, ajude como você pode, né? Assim, um pouquinho de cada um. Esse oriente-se, hoje está denso a coisa aqui. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.